Chegamos em um lugar onde o mundo estava separado em dois lados, os ricos que moravam no Mar Alto, e os pobres que viviam no continente. Quando os pobres completam a idade de 20 anos, eles tinham a oportunidade de serem selecionados através de um programa de seleção chamado o processo. As pessoas selecionadas são chamadas de os 3%, e quando são selecionadas nunca mais retornam para suas vidas. Chegamos no ano 104 do processo, e Michelle ouve uma voz no fone, falando que os portões para escolha e seleção foram abertos. Muitas pessoas estão indo para lá, e no caminho, Michelle encontra com sua amiga Bruna. Depois de fazerem uma longa caminhada até o alto de uma colina, os participantes chegam a um prédio onde as roupas são desinfetadas e eles recebem vestimentas novas. Ezequiel era o responsável por aquele setor, e explica que somente 3% deles vão ser escolhidos para ir para o outro lado, onde o responsável pelo projeto criou um mundo perfeito para se viver. Ele também comenta sobre alguns rebeldes que queriam derrubar o sistema. Após falar o nome de alguns candidatos, Ezequiel consegue manipulá-los, e faz todo mundo sentir alegria pelo processo. Enquanto a multidão é levada para as salas onde serão entrevistadas, Ezequiel encontra Aline, que até aquele momento ele não sabia quem ela era. Ela fala que ela foi enviada para fazer uma avaliação de rotina do processo, uma decisão tomada de última hora. Depois de conferir a identidade da garota, ele reclama com a conselheira Nair, reforçando que o processo desse ano seria o mais importante. Depois da ligação, Ezequiel coloca sua cabeça dentro da água até perder a respiração. Em seguida é feito nos participantes diversos questionamentos sobre vários assuntos, desde charadas para testar a sabedoria de cada um até perguntas difíceis de responder. Nesse momento uma mulher estava muito nervosa que mal conseguia falar. Por esse motivo acaba sendo eliminada. Em seguida um garoto responde com confiança, mas a psicóloga percebe que ele só decorou as palavras e não possuía personalidade própria, que faz ser eliminado em seguida. Michelle é perguntada se conhecia alguém que havia passado no processo, e diz que sua motivação foi o namorado dela, mas fala em seguida que não quer passar só por causa dele. Mesmo assim, ela continuava usando o colar que ele deu, e o entrevistador manda ela tirar o objeto para saber se ela queria ir para o Mar Alto por conta própria. Após retirar o objeto, o entrevistador fala que ela tomou a decisão certa. Em seguida, Cássia chama Ezequiel, para informar que ela conseguiu capturar um dos membros do grupo rebelde. Naquele momento ele estava sendo torturado e logo em seguida confessa que um dos participantes aprovados fazia parte do seu grupo. Enquanto isso, os candidatos que passaram na seleção vão para a próxima prova, e um dos eliminados revoltado pula de um balcão para se matar. Os funcionários tiram o corpo rapidinho e tenta acalmar os demais candidatos. Minutos depois, todos os candidatos são checados para ver se eles estavam com a ficha de cadastro preenchida corretamente. Joana detecta que Rafael tinha um cadastro falso, mas ela permite que ele avance mesmo assim. Os candidatos recebem um monte de blocos e tinham apenas 3 minutos para montar o maior número de cubos que conseguissem. Os candidatos deveriam montar pelo menos 9 cubos. Se não conseguissem a tempo, eles seriam eliminados. Quando o teste começa, mas Michelle percebe que o Fernando, que era cadeirante, não conseguia alcançar as peças. Então ela empurra vários em sua direção. Eles estavam até indo bem, mas os candidatos começam a entrar em desespero quando o tempo estava quase terminando. Rafael conseguiu montar apenas 8 cubos, e como suas peças haviam acabado, ele rouba um bloco de outro participante, e o outro rapaz é eliminado por ele ter feito isso. Vemos que Michelle só conseguiu montar 8, mas Fernando organiza os cubos dela para formar o maior, completando 9, e ela passa. Sua amiga Joana também consegue passar. Na hora do intervalo, todo mundo critica Rafael por ter agido de forma desonesta, e ele começa a discutir e provoca um outro rapaz que fica nervoso e parte para cima dele. Outros candidatos entram na briga, mas Marco acaba pondo fim naquele tumulto. Depois que Rafael se levanta, Joana percebe que ele deixou os rapazes bater nele para ganhar popularidade e simpatia. Em seguida a mulher o ameaça dizendo que se ele conseguir atrair a atenção das pessoas, ela vai falar para todo mundo que ele falsificou o seu cadastro. Enquanto isso, Ezequiel estava conversando com Denise. Ele não coloca a culpa pela morte do candidato em seus ombros, mas mesmo assim coloca a cabeça da garota em um aquário de água. Quando ele tira a cabeça dela da água, explica que fez aquilo para deixar ela ciente de que o que eles estão fazendo é uma questão de sobrevivência. Denise sai dizendo que entende, mas volta para agradecer a Ezequiel. Nesse momento Cássia avisa que eles têm uma pista, e logo em seguida Bruna e Michelle são tiradas daquela sala e levadas para uma outra. Cássia coloca uma pasta preta em seus olhos e depois as leva para mais uma outra sala. A mulher tira o barro de seus olhos e pergunta sobre essa certa pessoa infiltrada. A única coisa que ela sabe sobre esse infiltrado é que ele mora no mesmo bloco que as duas, o que significa que uma delas é a rebelde. Imediatamente as duas negam as acusações contra elas, mas Cássia dá 3 minutos para elas confessarem. Depois que Cássia deixa as duas sozinhas, elas começam a discutir,
porque continuam jurando que não eram rebeldes. Como estão em apuros, elas concordam em matar Cássia para conseguir fugir dali. Michelle tem uma lembrança de todo o treinamento que recebeu com os rebeldes. O namorado foi uma invenção, e o colar que estava em seu pescoço era só uma fachada para uma história que poderia gerar simpatia. Quando Cássia retorna, Bruna vai para cima dela, mas acaba sendo morta. Naquele momento Ezequiel entra na sala e pega a arma de Cássia antes de Michelle. Ele retira o corpo de Bruna que estava por cima de Cássia, então o plano de culpar sua amiga em seu lugar deu certo. Em seguida eles falam para Michelle não contar nada para ninguém e a mandam para a sala de espera. Abalada, Michelle vai para um canto e começa a chorar. Em seguida os candidatos passam por um exame clínico, e quando chega a hora de Fernando fazer o exame, o equipamento dispara um alarme devido a ele estar com a cadeira de rodas. Imediatamente ele é levado para outro lugar no laboratório. Após examiná-lo, o médico fala que seu problema poderia ser resolvido, e logo em seguida injeta um líquido verde em suas costas na altura de sua coluna. Uma luz vermelha aparece por alguns segundos, e logo após ele sentir um calor, Fernando fica emocionado ao descobrir que voltou a movimentar as pernas mais uma vez. A doutora fala que esse efeito iria durar somente alguns minutos, e para que ele ficasse curado completamente, ele teria que passar pelo processo. Fernando retorna para a cadeira e se junta aos candidatos que iriam realizar o próximo exame. Eles entram em uma sala, e nela havia diversos manequins em várias posições. Os participantes são orientados a analisar a cena e descobrir o que aconteceu com o manequim azul que parecia uma mulher em apuros. Enquanto o grupo da garota procura desvendar o mistério, eles escutam anúncios de outros grupos sendo eliminados. Isso significava que eles eram do Mar Alto, pois Michelle percebeu que os manequins possuíam cicatrizes de vacina. Depois de observar com mais atenção, Fernando chega à conclusão que a anfitriã convidou diversos amigos para jantar com ela, porque queria envenenar a mulher com quem o marido estava mantendo uma relação amorosa. Ele queria chamar o examinador naquele momento apertando um botão, mas Rafael não o deixa, dizendo que essa interpretação que ele fez estava errada, porque as evidências do caso não mostraria adultério e assassinato, principalmente no Mar Alto. Rafael achava que pelo motivo de todos estarem usando um objeto de metal, menos a anfitriã, todos que estavam na sala eram alérgicos a metal. Essa explicação é aceita pela maioria do grupo, e quando apertam o botão para dar ao examinador o resultado final, eles são informados que desvendaram o caso. Todo mundo no grupo da Michelle acabam sendo aprovados para a próxima fase. Aline vê que Ezequiel estava saindo da instalação. Ele vai para fora e pega umas coisas que ele mesmo havia deixado debaixo das pedras para se disfarçar. Aline usa as câmeras de segurança para monitorá-lo e observa o exato momento em que ele chega em um bairro pobre, fingindo ser um morador de rua. Quando ele percebe que estava sendo monitorado, acaba saindo correndo, deixando algumas frutas cair pelo caminho. Minutos depois, os candidatos aprovados são divididos de 7 em 7 e levados para mais uma sala. Nela tinha uma bolsa e dentro havia somente 6 moedas, e depois de 15 minutos, quem não conseguisse ficar com uma moeda não iria ser aprovado. Após passar os 15 minutos, caso o grupo não decida quem será a pessoa eliminada, então como punição o grupo inteiro seria desclassificado. Rafael pega uma moeda e diz que ele deveria ficar com uma, mas Marco não aceita e o agarra com brutalidade e o obriga a soltar. O grupo então colocam todas as moedas de volta na bolsa e começam a dialogar o assunto, mas não conseguem chegar a um resultado final. Restando apenas 5 minutos, o grupo então decide escolher a pessoa usando um lenço. Eles cortam tiras e quem tirasse a menor ficaria de fora. Joana é a primeira a pegar. Em seguida todo mundo pega suas moedas quando o examinador aparece, mas quando Lucas coloca a mão na bolsa, percebe que estava vazia. O motivo é que Joana tinha escondido uma moeda o tempo todo, e agora sai com os aprovados, enquanto Lucas é eliminado. A cena a seguir mostra todos os candidatos colocando as moedas em uma máquina para pegar bebidas, exceto Joana, que tem um flashback lembrando de como os homens do bairro onde ela morava costumavam agredi-la na rua. Ao retornar, Ezequiel dá uma olhada nas câmeras para ver se consegue achar Aline e roda o software de reconhecimento facial, mas não acha nada que bata, e em seguida ele decide colocar o rosto na água. Agora vemos Aline conversando com Mateus após lhe mandar as imagens. Ele era o conselheiro que estava querendo derrubar Ezequiel. Ele pede para a mulher descobrir qual o segredo que ele estava guardando. Nesse momento, Nair avisa Ezequiel que Aline estava trabalhando para o Mateus. Por esse motivo ele precisa ficar mais esperto com ele. Agora na próxima prova, os candidatos são chamados em grupos em vez de todo mundo junto. Eles olham pela janela e observam os candidatos de outro grupo que não passaram no teste e estavam saindo da sala com as calças molhadas. A prova era o seguinte: eles tinham 5 minutos para atravessar o túnel. Dentro do túnel, eles observam um relógio em contagem regressiva e luzes piscando, não permitindo eles enxergarem com clareza. Em seguida começam a ouvir vozes, e Fernando se vê andando mais uma vez. Um gás é expelido na sala, fazendo todos os candidatos ter alucinações e precisavam enfrentar o medo para conseguir passar no teste. Todo mundo fica congelado, exceto Joana que corre e chega até o final. Mas quando ela tenta sair da sala, percebe que todo mundo precisava estar na porta ao mesmo tempo para poder liberar o acesso. A mulher também começa a ter alucinações, mas ela não dá atenção e volta pro túnel para empurrar os outros em direção à saída, um por um.
Joana consegue salvar todo mundo, até arrastar a última pelas pernas, que é a Agatha. Eles conseguem abrir a porta colocando as mãos no scanner, faltando apenas 3 segundos, conseguindo interromper o gás. Depois os vencedores são levados para os dormitórios para passar a noite e descansar. Agatha ainda estava tendo crise de pânico, mas o examinador garante que ao amanhecer o efeito do gás iria passar. Fernando e Michele conversam em particular e acabam se beijando, enquanto Joana estava deitada pensando no dia em que invadiu a casa dos homens que a atacaram, para roubar uma arma e uma bolsa. Na hora dela ir embora, ela se assusta com o barulho e atira na direção, mas era apenas o som que vinha de um carrinho de brinquedo, e sem querer acabou matando uma criança que estava ali. Em seguida a mulher vê alguém se movendo e decide seguir a pessoa até o banheiro. Quando olha dentro de uma cabine, fica pensando sem parar na criança que havia baleado, e em seguida aparece Agatha, que vai para cima dela para tentar sufocá-la. Rafael aparece, mas fica somente observando, e depois de alguns minutos intervém e consegue salvar Joana a tempo. Enquanto isso, Ezequiel recebe uma mensagem no computador e vê um moleque se escondendo. Quando ele sai para verificar, encontra o garoto no corredor. O nome dele é Augusto e ele tá ali porque estava com fome. Ezequiel apaga as imagens do rosto do garoto e o leva ele pro quarto para jantarem juntos. Em seguida percebe-se que a comida que Ezequiel levou pro bairro pobre era para esse garoto, então ele explica que não vai poder visitar ele por um tempo porque estava sendo vigiado. Em seguida Ezequiel dá ele um par de óculos para ele conseguir enxergar melhor e um brinquedo para ele se distrair. Quando alguém bate na porta, o homem esconde o garoto antes de deixar Aline entrar. Ela pergunta por que tem 2 pratos em cima da mesa, sendo que era rotina os funcionários saírem durante o processo. Mas Ezequiel não responde nenhuma pergunta da mulher. Depois que a mulher sai da sala, Ezequiel tira Augusto do prédio e diz para ele que para sua segurança ele nunca mais deveria voltar ali. Joana, nesse momento, estava lembrando do dia em que pediu para uma mulher conseguir um cadastro falso. O implante precisava ser colocado com cirurgia e tinha o nome de uma pessoa que já havia morrido, então ela passou a se chamar Joana para disfarçar. Após acordar da cirurgia, Joana descobriu que tinha uma recompensa pela cabeça dela viva ou morta, por causa da morte da criança. A mulher ficou revoltada em saber disso, e a mandou embora. No presente, Rafael encontra ela e vê a cicatriz. Ele diz que ela não é uma pessoa má e os dois acabam fazendo uma aliança para se ajudarem. No outro dia, Joana e Fernando saem do quarto e percebem que o caminho que eles vieram agora estava fechado por uma parede. Enquanto Fernando avisa os outros que estão trancados, Joana encontra uma abertura de ventilação. Marco tenta encontrar uma saída, quando puxa umas alavancas perto das camas, mas não encontra nada. Eles estão procurando pela área, mas não conseguem encontrar nenhum funcionário e nem comida. Marco vê um painel na parede e se lembra de onde morava, o que faz ele entender o teste. Ele chama os outros e mostra as linhas de números no painel. Eles precisavam decorar esses números e ir até a sala correspondente para puxar as alavancas que devem combinar os códigos e coordenar os movimentos, tudo exatamente ao mesmo tempo. Rapidamente o grupo se move e as equipes puxam as alavancas e ativam a ventilação, que solta um pouco de comida e água. Mas infelizmente, o portão não foi destrancado e a comida só dava para um candidato. Eles começam a discutir quem iria se alimentar primeiro e decidem a escolha na ordem alfabética, e a primeira a se alimentar é a Agatha. Nesse momento, Aline vai para o quarto do Ezequiel e tenta acessar o computador dele, mas a máquina precisava da impressão digital para acessar. Ela tenta usar a impressão digital dele que estava no cubo de quebra-cabeça, mas o computador não aceita, e imediatamente um alerta chega até Ezequiel. Aline continua procurando alguma coisa em seu quarto até Cássia aparecer e levar a mulher embora. Ezequiel chama o conselho e acusa Mateus de contratar Cássia como sua espiã. Nesse exato momento Aline está analisando a impressão digital deixada no cubo, enquanto os candidatos que resolvem cada série de números ganham mais alimento, e o painel reinicia com uma nova prova. O grupo trabalhava como uma equipe, e no final todo mundo acaba se alimentando, evitando eliminações. Mas nesse momento Ezequiel decide que não vai deixar todo mundo passar para a próxima fase e resolve fazer algumas alterações. Os candidatos continuam, mas nas próximas 10 tentativas, nenhuma comida liberada, e o grupo fica cansado. Uma pequena discussão começa entre eles, então a maioria decide descansar ignorando os pedidos de Marco para não parar. Agatha fica lá olhando fixamente para o painel, pois conseguiu observar algo diferente nele. Nesse momento uma quantidade enorme de comida cai, e todos saem correndo para se alimentar, pois estavam com muita fome. Michele gritava pedindo para dividirem a comida de forma igual, e Marco descobre que a quantidade de comida liberada significava que a maneira que as próximas provas viriam seriam diferentes, então eles precisavam encontrar uma maneira de sair. Os homens mais fortes quebram as camas e usam as madeiras para tentar abrir a porta. Depois de muito esforço, eles conseguem abrir um pequeno espaço apenas o suficiente para colocar uma barra de metal para segurar, mas a barra começa a entortar devido à pressão da porta, e todo mundo fica preocupado com a possibilidade de serem esmagados ao tentar sair. O primeiro a conseguir passar é Rafael, que vai na frente pelo corredor e no final encontra mais uma porta que estava trancada. Ao retornar ele informa para o grupo que naquele momento já havia comido toda a comida que eles haviam ganho. Então Marco sugere que eles deveriam pegar a comida dos outros.
Quando uma pessoa do grupo se recusa a fazer o que ele queria, o rapaz fica tão agressivo que vai para cima da pessoa com muita raiva, obrigando ela a devolver sua comida. Depois disso, Marco lidera o grupo para roubar a comida que estavam nas outras salas daquele lugar, obrigando as pessoas a ficarem debaixo da cama para que eles consigam roubar. Nesse momento um filme da vida de Marco aparece, mostrando que ele veio de uma família que sempre passou por isso e acabou se mudando para o Mar Alto, deixando uma criança para trás para continuar o legado. Marco também deixou para trás uma mulher grávida antes de se envolver com o processo e ele acreditava que era um membro da elite. Fernando vê tudo e rapidamente corre para informar seus companheiros. Enquanto Joana procurava pelos corredores, encontra Ágata inconsciente no chão. Em seguida ela pega seus sapatos e começa a subir pelos tubos de ventilação, mas acaba dando de cara com Ezequiel que já estava esperando por ela. Enquanto Michele, Fernando e mais alguns estavam construindo uma barricada, Ezequiel conta para Joana que eles conseguiram chegar até a primeira metade do teste. Mas o objetivo do projeto é ensinar ao grupo que o mundo não é justo, para que cada um mostre o que tem dentro deles através de suas intenções. Enquanto o grupo que estava com Marco estava procurando por comida, e ele acaba espancando uma mulher com uma barra de metal, o que deixa os integrantes de seu grupo revoltados. Após verificar que a garota havia morrido, Rafael imediatamente enfrenta Marco, mas quando tenta agredir ele, os outros não deixam. Por esse motivo Rafael é obrigado a fugir da sala, e mais adiante encontra ele chegando na barricada. Os outros integrantes do grupo não queriam deixá-lo entrar, mas ele acaba dizendo algo nos ouvidos de Michele, fazendo com que a garota autorize a sua entrada. Já na sala, Ezequiel diz para Joana que os candidatos começaram essa parada e que eles mesmos precisam ir até o final. Ele mostra para ela um bolo, mas informa que se ela comer, vai ser eliminada. O cara fala para a garota voltar e terminar a prova. Só assim ela iria provar que merecia algo melhor. Nesse momento, o grupo de Marco passa pela primeira barricada, e Joana retorna e derruba um dos homens de Marco com uma barra de metal. Agora ela toma a liderança do grupo e lidera uma ofensiva, e uma briga violenta se inicia com os candidatos se agredindo, e todos do grupo de Marco acabam caindo primeiro. Naquele momento Joana grita para todo mundo ouvir e convida as pessoas que estão do outro lado da barricada. Nesse momento as portas se abrem depois que um alarme toca, permitindo com que os candidatos saiam para fora rapidamente. Ágata, que estava inconsciente, a garota morta e o grupo do Marco ficam para trás. Marco estava muito fraco, e devido aos ferimentos mal conseguia se levantar, mas ele faz um esforço e tenta se arrastar até a porta para tentar sair. Como ele não consegue se movimentar rapidamente, acaba sendo eliminado pela porta. Já do lado de fora, Rafael pensava na última noite que passou com seu irmão. Ele já tinha tentado o processo anteriormente, mas não conseguiu passar. Agora era a vez do irmão dele. Então Rafael fez o irmão ficar embriagado e roubou o implante dele, assumindo a identidade do irmão. Depois ele inventa uma história para os rebeldes que tinha encontrado um jeito de entrar no processo novamente. No jardim, Ezequiel se encontra com os participantes, que os parabeniza dizendo que só 9% dos candidatos chegam até aquela fase. Quando Ezequiel volta para a instalação, Aline para em sua frente, e logo em seguida mostra uma foto de Augusto que ela conseguiu, analisando a impressão digital no cubo. Ela ainda não contou nada para o conselho e oferece duas opções. Se ela falar, ele seria mandado para o centro de recuperação e tratamento até morrer, mas ela promete guardar o segredo, isso lhe terminar o ano e logo em seguida renunciar, nomeando ela como sucessora. Um flashback mostra que o Ezequiel era feliz e casado com uma examinadora chamada Júlia. Nos momentos em que Ezequiel se irritava, sua mulher carinhosamente mergulhava a cabeça dele na água. Durante o processo que havia participado, Júlia acabou matando uma participante pelo motivo dela ter um filho, mas não explicou isso para os outros participantes de seu grupo. Ezequiel e Júlia viveram felizes por mais um ano, e quando começou o próximo episódio, Ezequiel pediu para sua mulher ser a secretária em elaborar o processo naquele ano. Naquele ano os rebeldes começaram um tumulto no bairro pobre, os policiais atiraram acidentalmente em um homem. Enquanto Ezequiel, Júlia e Cássia assistiam tudo através das filmagens, eles perceberam uma criança assistindo de longe. Depois que Ezequiel e Cássia saíram, Júlia olhou melhor para a criança e entrou em pânico ao perceber que era Augusto. Uma certa candidata que foi eliminada injustamente foi tirar satisfações com Júlia, dizendo que para ela era fácil lidar com a situação, uma vez que ela tinha tudo. Esse foi o motivo que fez que Júlia perdesse a cabeça e agredisse a mulher, dando vários chutes nela em seguida. Ezequiel sugeriu que talvez trabalhar no processo não seria uma boa ideia para sua esposa, e que ela deveria voltar para o Mar Alto, fazendo ela entender que ele quisesse se livrar dela. Mas Júlia insistiu que seu lugar era ali e que não tinha nada de errado com ela. Mas a verdade é que ela ficava olhando a imagem de Augusto quando ficava sozinha. No ano seguinte, Júlia ficava no computador tentando achar o endereço do menino, enquanto Ezequiel estava atolado no processo, e Ezequiel começou a ficar desconfiado, pois isso começou a afetar o sono dela. Uma noite, quando ele resolveu dar uma verificada no computador, descobriu que Júlia tinha assistido 127 vezes o mesmo vídeo. E na manhã seguinte, Ezequiel pediu para ela abrir o jogo sobre o que ele tinha descoberto, senão ele ia ter que mandá-la para o centro de recuperação. Depois de prometer que ia manter o segredo, Júlia confessou que Augusto era filho dela e que ela se sentia culpada pois o tinha abandonado para entrar no processo. A mulher queria vê-lo de novo, mas Ezequiel fala que não podia e que ela ia ter que esperar o menino passar pelo processo também. Alguns dias depois, Júlia conseguiu achar o endereço de Augusto,
e por ter assistido mais uma vez o vídeo ela finalmente decidiu ir embora daquele lugar. Imediatamente o portão foi fechado por ordem de Ezequiel, mas Júlia conseguiu escapar rolando por baixo. Em seguida, Ezequiel correu atrás dela, conseguiu pegar Júlia e a trouxe de volta. Depois ele mandou ela para o centro de tratamento no Mar Alto. Naquela mesma noite, Júlia pegou a foto de seu filho, e após ficar olhando para ela, finalmente desistiu de viver, indo até a praia e entrando na água onde nunca mais foi vista. A morte de Júlia foi comunicada por Nair a Ezequiel no dia seguinte, dizendo que foi o primeiro caso de autoextermínio no Mar Alto. Esse foi o motivo pelo qual Ezequiel vivia colocando sua cabeça dentro da água. Enquanto observava as coisas da Júlia, ele encontrou a foto de seu filho. Por esse motivo ele se disfarçou de mendigo e foi atrás do garoto. Ele se aproximou dele dando comida e mostrando o anel de sua mãe, dizendo que guardava todas as memórias dela com ele. Ele poderia ter isso quando chegasse ao Mar Alto, e agora Ezequiel descobre através da Nair que Aline mandou um relatório só com elogios para ele. Enquanto isso, ao saber que Michelle estava com os rebeldes, a garota estava conversando com ele em particular. Foi o que ele havia sussurrado nos ouvidos dela, pois ele também fazia parte da causa e que viu uma foto dela na sede. Em seguida os dois combinam em manter este segredo entre eles. Após receberem quartos individuais, os candidatos encontram fotos deles com suas famílias. Quando as fotos desaparecem, seus familiares aparecem bem na frente de cada um. O pai do Fernando confessa que se ele convencer o filho de desistir, receberá uma recompensa vantajosa e que vão receber o dinheiro no momento em que o filho abandonar a prova. O rapaz até queria desistir após ver muitas pessoas perdendo a vida, mas o pai queria que ele ficasse. Os dois discutem, e no final, o pai fala que se o Fernando desistir, não vai ter mais uma casa para voltar, porque ele não vai cuidar mais dele. Sem ter para onde ir, Fernando decide continuar. Joana era órfã, e acaba recebendo um visitante que a ataca por trás. Quando ela acorda, descobre que o homem foi até ela porque queria ganhar a recompensa oferecida por sua cabeça, mas agora estava fazendo de conta que é pai dela para conseguir a grana. Ele fala que se ela não ajudar, ele não tem outra escolha a não ser matá-la para pegar a grana. Joana finge que vai ajudar, mas quando o cara solta ela dá um soco nele e sai correndo. O problema é que a porta estava trancada, e ele consegue pegar ela novamente, começando a apertar seu pescoço. Ele solta ela e explica que foi mandado pelo Ezequiel para testar a lealdade dela. Eles precisavam ter certeza de que ela não estava só de olho em fugir dos caçadores de recompensas, e por isso ela conseguiu passar no teste. Michelle não tinha parentes para visitá-la, então ela recebe a visita de um examinador que explica que ela tem 30 minutos para escolher entre continuar no processo ou receber o dinheiro. Enquanto pensava em Bruna e no irmão, Michelle serve um copo d'água e acaba quebrando a caixa com o dinheiro. Quando o examinador retorna, ele fala que as moedas eram falsas, e Michelle diz que escolheu ficar. Em outro quarto, Rafael e sua mãe estão discutindo. A mãe queria que ele aceitasse o dinheiro para ajudar a família, especialmente depois do que ele fez pro irmão, mas ele se recusa. Decepcionada com o filho, a mãe dele dá um tapa na cara dele e sai gritando dizendo que ele traiu a própria família. Ele fica só olhando ela ir embora e nota que alguns candidatos escolheram o dinheiro. Enquanto isso, Ezequiel se despede de seu filho após levar o cubo para ele, dizendo que não vai voltar mais, e por esse motivo o garoto vai ter que se cuidar sozinho. Quando ele volta para a instalação, conta para Cássia que a Aline está chantageando ele, mas não fala que é por causa do filho. Depois que o teste acaba, os candidatos que sobraram são avisados que vão ser chamados um por um a partir daquele momento. Enquanto esperava, Fernando vai visitar Michelle e os dois acabam se beijando. Joana é a primeira da lista quando as entrevistas começam, mas o teste de desistência dela acabou substituindo o teste familiar, então ela conseguiu ser aprovada. Michelle era próxima e recebe uma roupa especial, sendo orientada a convencer um casal a inscrever o filho no processo que vai acontecer no próximo ano. Mas quando ela entra na sala, encontra os pais de Bruna, e Cássia fala pelo telefone que ela precisa informar a eles como aconteceu a morte da filha. Em seguida Michelle acaba contando para os pais que a filha Bruna morreu em um acidente, deixando eles muito tristes. Depois Michelle pede desculpas em nome do processo e ainda tenta convencer eles a inscrever a outra filha, deixando eles revoltados com ela. Quando o casal estava indo embora, a garota fala que também perdeu o irmão por causa do processo, e ela chora ao contar como foi a morte dele e como por anos, ela odiou o sistema. Mas para que a morte dele não fosse em vão, este foi o motivo que a fez se inscrever no processo. Ela acreditava que a irmã da Bruna pode fazer o mesmo, e os pais acabam concordando em inscrevê-la. Michelle passa no teste e quando Cássia pergunta sobre a história que ela contou, ela finge que inventou tudo. Enquanto isso, Fernando tem que criar em 30 minutos um novo teste para o processo. Os candidatos precisavam de mais motivação, e quando o tempo acaba, ele compartilha a ideia que teve, então eles vão ser testados sem saber. Tipo a morte de um dos pais. A ideia faz Fernando passar para a próxima fase. Rafael precisava projetar imagens nas paredes opostas exatamente às 6 horas da tarde. Já que os controles estão em lados diferentes do corredor, ele precisa convencer um dos rapazes que estavam próximo a ajudar ele. Primeiro, ele tenta com o primeiro que aparece, mas ele tinha Diso eliminado. Depois, pede a ajuda de Joana, que só concordaria em ajudá-lo, caso ele confessar porque falsificou o registro.
Ela conta que a administração já sabe sobre ela e a perdoou, então vai ajudar se a razão dele também for algo que eles possam perdoar. Como Rafael não queria falar, então ela vai atrás de Fernando. Mas ele também recusa, e Rafael pede para ele fazer isso pela Michelle e revela que os dois são rebeldes, e se ele abrir o bico, os dois vão ser mortos. Fernando acaba aceitando, e às 6 horas, as imagens aparecem nas paredes ao mesmo tempo permitindo que Rafael também passe. Quando Michelle volta para seu quarto, ela retira de seu quadril uma cápsula de veneno usando um pedaço de vidro do lixo. Enquanto costura o ferimento, Michelle se recorda de quando um rebelde deu a cápsula para ela, explicando que era para engolir, caso fosse capturada, em vez de tomar. A garota guarda a cápsula e se junta ao grupo no jantar. Ela se aproxima do Ezequiel e agradece pelo processo com um abraço, aproveitando para colocar o veneno em seu copo. Antes que Ezequiel consiga tomar, os examinadores chamam ele para conversar e os copos dos dois ficam em cima da mesa. Quando finalmente eles bebem, um dos examinadores acaba envenenado e desmaia. Rapidamente ele é levado para ser atendido, mas os médicos não conseguem fazer nada e ele acaba perdendo a vida. Os médicos fazem uns testes e confirmam que tinha veneno no sangue dele. Mais tarde, para saber quem fez aquilo, Ezequiel começa a verificar as imagens de segurança. E Rafael diz para Michelle que viu o que ela fez e que Fernando já sabia sobre os dois. Michelle vai falar com Fernando e garante que vai manter o segredo, porque estava apaixonado por ela. Nessa hora toca um alarme e os candidatos são avisados para ficarem no corredor até um novo aviso. Michelle pede para Rafael se livrar da cápsula que estava com ela, mas Ezequiel aparece com os guardas, e Rafael só tem tempo de descartar o material no balcão. Os candidatos são interrogados individualmente, e Joana começa a achar que isso era um novo teste. Quando chega a vez do Fernando, ele jura que não sabe quem fez aquilo, mas como o rapaz estava muito nervoso, Ezequiel diz que se ele estiver protegendo alguém será cúmplice. A próxima a ser chamada era Michelle, e Ezequiel entrega uma bebida para ela. Ele pergunta sobre o ferimento em sua cintura e ela mente descaradamente dizendo que foi assaltada antes de entrar no processo. Ezequiel mostra um vídeo do corpo da viúva chorando, mas ela não se abala e continua jurando que não sabe de nada. Como não tem como provar ainda que ela é culpada, a mulher é liberada. Quando estava voltando, Michelle começa a se sentir mal. Fernando a encontra e ajuda ela a ficar mais tranquila. A mulher estava decidida em se entregar, e parece que a bebida do Ezequiel tinha algum medicamento, mas graças ao Fernando, Michelle fica no corredor. Em seguida Ezequiel fala para o conselho que Aline era culpada. E para provar que estava certo, ele mostra as imagens de segurança no momento em que ela colocou o veneno em seu copo. Ele também mostra um vídeo do rebelde que capturaram uns dias atrás, fazendo parecer que Aline estava trabalhando com eles o tempo todo. Quando a mulher tem a oportunidade de se defender, ela aproveita para falar tudo o que sabia sobre Ezequiel, mas Nair havia alterado os arquivos modificando por um relatório que estava elogiando Ezequiel. Enquanto isso, o rebelde capturado pede para Cássia cumprir o acordo que fez com ele. Em seguida os candidatos retornam para seus quartos, e Ezequiel estava esperando Michelle com o veneno que ela usou na mão. No outro dia os participantes são acordados com mensagens de parabéns por terem passado mais uma etapa do processo. Fernando vai até o quarto de Michelle, mas a garota não estava lá e a mensagem dela era muito confusa. Ezequiel aparece e fala que a garota foi eliminada, então Fernando anuncia que queria desistir. Quando o rapaz estava saindo, um examinador aparece em sua frente e fala que eles usaram um teste para avaliar a motivação dele, mas ele acabou falhando. Desesperado, Fernando pede para ver Michelle, e infelizmente ele não havia passado. Enquanto o portão estava sendo trancado, mais uma vez ele pede para ver Michelle. Enquanto isso, a garota estava sendo torturada com água, mas não diz nada. Ezequiel manda os guardas saírem e logo em seguida fala que ele e Cássia já desconfiavam dela desde o início do processo. Ele continua exigindo respostas e puxa o cabelo dela até que Michelle confesse que quer ver ele morto porque ele matou o irmão dela. Mas em seguida Ezequiel mostra um vídeo que prova que o irmão dela estava vivo e vivendo feliz no Mar Alto. Ele explica que os rebeldes mentem para recrutar pessoas e diz que sabe disso porque já foi um deles. Ezequiel oferece liberdade se Michelle compartilhar informações, mas ela continuava se recusando a falar e ele a deixa com mais vídeos do irmão. Depois, Ezequiel conversa com Nair, que agora já sabe sobre Augusto pelos arquivos da Aline, e anuncia que não vai mais apoiá-lo. Os vencedores são levados para o jardim para passar pela purificação, mas Cássia leva Joana para um escritório. Naquele lugar Ezequiel anuncia que os candidatos precisam tomar uma vacina que fará com que eles fiquem estéril, já que não tem crianças no Mar Alto. Ele diz que só tem um caminho verdadeiro para uma sociedade melhor, e esse é o mérito avaliado pelo processo. Os vencedores só têm alguns minutos para pensar, porque ainda podem optar por sair. Rafael fica observando como a maioria dos candidatos passava pela purificação, e depois de muita dúvida, decide tomar a vacina também. Ezequiel visita Michelle mais uma vez, depois que ela passa horas assistindo aos vídeos do irmão. Ele diz que ela deveria buscar vingança pelas pessoas que realmente morreram, tipo a Bruna e o examinador envenenado, que foram mortos pelos planos dos rebeldes. Michelle finalmente cede, e conta para Ezequiel onde ele pode encontrar o contato rebelde, caso ela seja morta. Em seguida, vários guardas aparecem no bairro informando Michelle e pegam o contato dela.
Feliz pela sinceridade da garota, Ezequiel aplica a vacina em Michelle e a recebe de volta ao Mar Alto, explicando que só quem esteve dos dois lados podia ter certeza das suas convicções. Ela vai passar um tempo no centro de recuperação primeiro, mas o irmão dela pode visitá-la lá. Ezequiel pergunta se tem outros espiões rebeldes, mas Michelle diz que não. Mais tarde ele se encontra com Joanna e fala que tem uma novidade para ela, dizendo que ela tinha potencial para ser mais do que uma pessoa normal. Ele mostra uma transmissão ao vivo do cara que atacou ela antes de entrar no processo e dá a chance dela matá-lo só apertando um botão. Quando ela estava prestes a apertar o botão, Joanna para no último segundo, e fala que não é uma assassina. Ezequiel chama a mulher de covarde e fraca, e ela diz que na verdade quem era fraco era ele, por ter perdido toda a sua humanidade. Após sair do prédio, Joanna encontra com Fernando, e conta para ele que Michelle não vai aparecer, então ele concorda em ir embora com ela. Eles voltam pro bairro antigo e o Fernando vê o pai, mas decide ir embora sem falar com ele. Na instalação, Ezequiel continuava pensando em todas as mortes e joga uma garrafa na tigela de água, antes de deixar o vinho cair na cabeça. Após Michelle se juntar aos outros vencedores, eles chegam no Mar Alto, encerrando assim a primeira temporada de 3%, série de ficção científica com drama e suspense de 2016. Este é o Prime Resumo, e se você gostou desse vídeo não deixe de comentar aqui embaixo, aproveite também e deixe o seu like. Espero você no próximo vídeo, até mais.